Olá, galera, tudo bom, alpinistas, não alpinistas e afins? Gostaria de me apresentar, eu sou Henrique, né? Sou folclore do movimento Escalada e estou aqui com o intuito de passar para vocês alguns conhecimentos sobre música, né? Teoria musical, e também passar umas informações, um curso realmente propriamente dito sobre apreciar a música, né? Como apreciar a música segundo São Tomás de Aquino, não só segundo São Tomás de Aquino, mas também através de outros critérios, outras abordagens também, né? E hoje eu queria apresentar, né, o primeiro assunto, que é essa dissertação, certo? Feito pelo Tiago Plaça Teixeira, Música e Beleza em São Tomás de Aquino. Então, essa é a dissertação que a gente vai apresentar por enquanto, nessas primeiras aulas, né? A gente vai falar bastante sobre música, beleza e São Tomás de Aquino, né? Esses três conceitos, o que é o tomismo, né? Que é o que o São Tomás de Aquino construiu, né? Uma filosofia própria, a música e a beleza através desse entendimento de São Tomás de Aquino, certo? Então, primeiramente, apresentada aí a dissertação, ela é dividida em 3 partes. A primeira parte vai falar sobre música. Vou botar aqui só para a gente lembrar mais adiante. Então, a primeira parte vai falar sobre, deixa eu melhorar aqui, música. Né? São alguns conceitos que o próprio São Tomás de Aquino ele aborda, né? São Tomás de Aquino não aborda a música propriamente dita em seus trabalhos, mas somente cita em algumas, segundo o autor, né, da dissertação, São Tomás de Aquino ele cita a música em seus trabalhos não como uma abordagem primeira, mas, né, como com abordagens secundárias. Então, primeiro ele vai tratar sobre isso, né, sistematizar o que vem a ser essa a questão da música por São Tomás de Aquino. Na segunda parte ele vai falar sobre a filosofia realmente propriamente dita dele, no que vem a ser a beleza, né? A beleza dentro da estética, certo? Então a gente vai tratar sobre isso, a segunda parte. E a terceira parte também nós temos aqui a aplicação do que seria essa filosofia de São Tomás de Aquino, do que vem a ser a estética, em cima da música. Então, por analogia, ele vai tentar aplicar os conceitos de beleza na música em específico. Isso é o que o autor da dissertação propôs. Então, a música mais o belo, né? A beleza. O que a gente pode tirar disso seriam músicas belas, com o conceito, com o critério de São Tomás de Aquino, né? E isso aqui é só para a gente resumir como é que vai ser tratado esse curso inicial, né, do Projeto Música, que de Aracaju, Movimento Escalada Aracaju. Esqueci de apresentar ele, está aqui, ó. Movimento Escalada Aracaju, bem bonito, certo? Então, São Tomás de Aquino, vou fazer uma introdução rápida aqui, para a gente partir para a segunda parte, que é a mais importante hoje. São Tomás de Aquino, ele viveu ele nasceu em 1225 e morreu em 1274, né? Ele viveu no Castelo de Aquino, né, em Nápoles, Itália, e depois partiu para... ele se ordenou padre, né, pela ordem dominicana, pela ordem dominicana, e ele passou a vida estudando. Então, a primeira coisa que é interessante sobre o tomismo, vou
o autor da dissertação retrata, né? Ele fala que o tomismo ele é marcado não pelas ideias imaginadas antes, né? Como o Aristóteles fazia, né? Ao invés disso ele usava o realismo. Então, o primeiro tópico é o realismo. O que seria isso? É a observação da natureza, né? Uma observação sincera e responsável do real. E a partir daí ele baseou-se, né? A partir daí ele tomou forma a sua filosofia, né? Criou seus conceitos e conseguiu até consertar, né, algumas coisas em que a filosofia aristotélica ainda precisava ser consertada, ser revista, né. O Jacques Maritain, que é um francês, ele trouxe uma caracterização do tomismo, né, de São Tomás de Aquino, como uma filosofia da evidência do ser e da inteligência. Ainda chama a filosofia de São Tomás como universal, perene e una. Universal porque trata de tudo, né? Então vou colocar aqui universal, porque trata do todo, né? De todo o universo. Perene, porque ainda não foi refutada, não foi quebrada, né? E una, porque é única, certo? Além disso, nós percebemos que hoje ele é o doutor da Igreja Católica, né? Então a Igreja tomou para si todos os estudos dele, né? E hoje a Igreja consegue explicar bastante coisa a partir dessa ótica filosófica e teológica que o próprio São Tomás de Aquino ofereceu com seus trabalhos. Então ele é o doutor da Igreja. Doutor da Igreja. Desculpem aí os barulhos, certo? Eu não posso detê-los. E assim, ele foi perceber, né, estudando São Tomás de Aquino, que o São Tomás de Aquino não trata a questão da música, né? E fica faltando esse tratamento com relação à estética e à música em si. Então vou colocar aqui que falta a música, foi a grande motivação, falta a questão da música, né? Foi a grande motivação do nosso autor aí da dissertação, certo? E aí ele vai aplicar os conceitos de beleza na música, né? Para avaliar a música, enfim, para ter critérios objetivos com relação a músicas. E é isso. Ok, eu vou parar um pouco e aí a gente começa a próxima parte da aula. Obrigado. Ok, retomando aqui, né, vamos falar agora sobre teoria musical. Essa aula, ela pretende sintetizar, certo? Ela pretende realmente sintetizar o estudo da música, desde a parte dos elementos musicais, né, até o fim do primeiro capítulo aí da apostila que a gente está seguindo, né, que foi escrita pelo professor James. Quero até agradecer, ele nem vai saber que eu estou agradecendo, mas eu já estou agradecendo aqui nessa aula, eu quero agradecê-lo, certo? A gente vai até a parte de acordes, primeira inversão, segunda inversão, enfim,
o que for possível passar aqui nessa aula, a gente vai tentar. Então, em primeiro lugar, já que é uma obra de síntese, uma aula de síntese, eu quero passar rapidamente aqui a questão das figuras e notações da música. Então, como a gente sabe, muitas vezes intuitivamente, a música ela é composta por ritmo, vou botar aqui, ritmo, melodia, harmonia e muitas vezes a letra, né? E é o que a gente já sabe, que é realmente um texto, que esses dois estão intrinsecamente ligados, né? Porque a pessoa que canta, ela segue uma melodia e a letra. O que é essa melodia? É justamente uma sequência de notas, né, que tem sentido na música, que, por exemplo, na Sinfonia de Beethoven, ela é de certa forma a gente consegue entender, e essa sequência de notas é uma melodia, notas que são sons, certo? Que tem duração, né, e altura, né, ou seja, se é grave ou agudo, que tem também uma intensidade, se é fraco ou forte, eu posso falar mais forte, mais alto aqui, ou mais fraco, mais atenuado. Então, e também tem o timbre, né? Que aqui por exemplo, nessa partitura, né, que é como se chama o texto, entre aspas, de uma música, eu tenho aqui o timbre do instrumento, né, que eu vou usar. Por exemplo, aqui a voz, coro, tenor, né? Por exemplo, aqui cordas, né? Então, conjunto de cordas, aqui violão, acompanhamento. Então, nós temos diferentes timbres. Então, voltando para cá, a melodia está intrinsecamente ligada à letra, né? E assim, o som da nota, quem vai dizer é o instrumento, certo? E está tudo ligado, realmente. A harmonia, ela é meio secundária, certo? Na música, tem músicas que atenuam, enfim, que deixa mais acentuada, né, a harmonia, que é o conjunto de notas complementares, né, que são notas a mais, que são tocadas, que são confortáveis ao ouvir naquele momento e que dão também sentido, até o sentido secundário, que até faz bastante parte da música, né, e não deve ser desperdiçada. A harmonia, por exemplo, em uma orquestra, né, o grave ele vai soando enquanto os violinos vão tocando várias coisas, e aquilo ali faz grande sentido, né, na música. Então a harmonia faz parte, é secundária, mas também em algumas músicas pode ser primário. E o ritmo é aquela parte da música que enfim, uma definição, né, que pode ser tomada é a subdivisão de um espaço de tempo em seções perceptíveis, durações de tempo concatenadas entre si, né, linkadas entre si. Por exemplo, o reggae é um ritmo, então a gente pode escutar, por exemplo, tu-tapa. Então essa sequência de durações de tempo com nota, né, pode definir o ritmo. E o ritmo, muitas vezes não, a maioria, eu não posso dizer geradamente, porque pode ser que tenha um ritmo muito específico, complexo, mas a maioria dos ritmos tem núcleos. Então, os compassos, que são essas delimitações aqui da partitura, que eu vou explicar já, são justamente os elementos do ritmo. E eu vou explicar mais adiante como funciona isso. Ok. A música ela é composta por esses 4 elementos, certo? E agora eu vou explicar mais ou menos como funciona a partitura, o pentagrama, né? O texto da música. Então, como a gente pode ver aqui,
A música ela tem um nome, né? O nome da canção. No caso aqui eu coloquei quem está executando, nós, a orquestra do Projeto Escalada, do Projeto Música. Vou trocar aqui, né? Projeto Música, que é do Movimento Escalada Aracaju, certo? E aqui o autor da música, São Tomás de Aquino, que na verdade compôs o poema, né? Tanto um ergo. Não me recordo se é uma canção realmente do São Tomás, porém, o que eu posso dizer é que ela realmente foi composta por São Tomás de Aquino. E o que podemos ver também aqui, como eu falei, né, o timbre de cada linha, certo? Por exemplo, aqui é o cordas, aqui é o coro, o tenor, né, e o violão acompanhamento. São os três instrumentos que estão tocando ao mesmo tempo, ou não, né, mas estão disponíveis para tocar nessa música e que vão, enfim, que vão compor a música propriamente dita, né? Aqui é o tempo da música, os batimentos por minuto. Então eu tenho 65 batimentos por minuto, quase um batimento por segundo, né? Essa notinha aqui é importante, ela é uma representação de duração de nota. Então é bom falar dela logo. Eu vou colocar aqui uma cor diferente, certo? E as notações que a gente pode encontrar. Opa. Antes dela tem essa, depois tem a fechadinha, certo? Essa aqui com uma perninha e por aí vai. Então, a bola aberta tem um nome, ela é a semibreve e vale 4 tempos. Ou seja, na verdade é o seguinte, se essa vale 1, que é a semínima, certo? Semibreve, mínima, semínima. Se ela vale 1, essa vale 4 tempos. Então, na verdade, é como se recortasse uma pizza. Essa é a pizza inteira, certo? Aqui, ela vai valer 2 vezes essa nota. Então, aqui é metade da pizza. Então, vou fazer assim, para simplificar, diminuir essa borracha. Se essa vale uma pizza, essa vale meia pizza. No caso, essa vai valer 1/4 de pizza, semínima. Então, repetindo, semibreve, mínima, semínima. Duração de nota, é o que a gente está representando aqui. A cocheia vai valer 1/8 da nota. A semicocheia vai valer 1/16 da nota. E assim por diante. Nós temos a fusa, a semifusa. Eu não sei se tem mais além disso, mas essas são as principais que a gente vê bastante nas músicas, certo? E aqui é isso. No caso, ele está pegando essa nota aqui dizendo que vale 1 tempo. Então, o compasso, né? Esse compasso, ele sempre é dividido em tempos. Na música, a gente vai perceber isso. Por exemplo, aquela que eu cantei. Cada nota, mais ou menos, é tocada em um tempo. Então, tem pá, 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 pá. E aí, no final, eu sei que algumas notas foram mais, durou mais tempo, outras não. Então, essas primeiras notas, se vocês perceberem, cada uma é um tempo. E 4 delas está dentro de um compasso. Como eu posso representar 4 notas dentro de um compasso? Aqui, ó. Isso representa, o numerador representa a quantidade de tempos que um compasso tem e o denominador representa a nota que vale 1 tempo. Nesse caso, 4 reporta-se a mínima, por causa dessa notação aqui. Como vocês estão vendo, é o denominador, né, da quantidade de tempo que é recortado da inteira. Então, 1. Se aqui fosse um 1, seria a semibreve, que valeria 1 tempo. Se fosse um 2, seria a mínima. No caso é o 4. E assim por diante. Então eu tenho aqui a mínima, que vale 1 tempo,
E aqui 4 tempos no compasso. 4 tempos por compasso. Certo? Ok. Uma notação importante é esta daqui. Isso aqui é uma pausa. Certo? Para cada uma dessas, eu vou até descer um pouquinho só para explicar isso. Para cada um desses caras aqui, eu tenho uma pausa diferente. O que é uma pausa? É silêncio total. Mas um silêncio que tem duração, certo? Então, no caso da mínima, desculpe, ela tem essa representação, a pausa, certo? Pintadinha. Aqui se eu não me engano, a quarta casa, como está aqui, tá vendo? Então é a quarta casa de baixo para cima, a quarta linha de baixo para cima do pentagrama, que eu vou explicar daqui a pouquinho. A mínima, semibreve, desculpe, aqui é semibreve, tem essa pausa. Apagar aqui para não confundir. A mínima tem esse tipo de pausa. A semínima tem uma pausa mais diferenciada, parece uma cobrinha. No caso, a cocheia tem essa pausa aqui, certo? Tudo representação, nada demais. Contrário, aqui é olhando para cima. A semicocheia tem 2 perninhas, certo? E assim por diante. Se eu não me engano, a fusa tem 3, certo? Então isso aqui vale uma pausa bem rápida. Essa é a representação de pausas. Então vou voltar aqui para a gente continuar. Então eu falei do tempo, né, do compasso, da pausa e das notas. Agora eu preciso falar do pentagrama em si. Esse pentagrama é exatamente porque tem esse nome porque possui 5 linhas. Em cada linha é uma nota musical, por exemplo, Lá, Si, Dó, Ré, e cada espaço também pode representar uma linha, uma nota, desculpe. Ainda tem também as linhas complementares, como eu estou desenhando aqui. Então eu posso ter nota musical, vou botar até de outra cor para vocês verem. Uma cor mais. Uma nota musical aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, por aí vai. Como vocês podem ver, eu tenho um bom armazém de notas, né? E como é que eu visualizo, como é que eu identifico uma nota nesse pentagrama? Então, repetindo, eu tenho um pentagrama que possui 5 linhas, tem espaço entre essas linhas, e todos esses espaços e linhas representam notas, podem representar nota, podem dar eles alocam uma nota, podem alocar uma nota, né? Eu tenho esses espaços também complementares e linhas complementares para cima e para baixo. Quanto mais eu subo, mais aguda é a nota. Quanto mais eu desço, mais grave é a nota, certo? Para identificar uma nota nesse pentagrama, eu uso a clave, que pode ser clave de Sol, clave de Fá, clave de Dó, em outros casos, certo? E o que essa clave me diz? O desenho dela é bonitinho, beleza, mas esse desenho diz alguma coisa. Ele sempre começa aqui, ó, nesse ponto. Então eu vou desenhar a clave vindo daqui e termina ali, beleza. Esse ponto de início é onde eu digo onde está representada a nota Sol. Então a clave de Sol começa a partir da segunda linha, e a segunda linha diz que ela é a nota Sol, ok? Então o próximo espaço, né, é Lá, a linha é Si, a próxima linha é Si, e por aí vai, subindo, né, nesse sentido. Descendo, então aqui é a nota Sol, certo? Descendo eu tenho Fá, né, a primeira linha é Mi, e por aí vai, Ré, Dó. Então o Dó eu preciso colocar a linha para representar que ela está usando uma linha complementar, né? Então aqui o Si, eu não preciso da linha de baixo, eu só preciso da linha de cima, certo? O Lá mais grave, eu coloco uma linha também para representar. Então isso aqui é muito da prática, a gente vai pegando com a prática. Mas é importante lembrar dessa escala. Eu vou até desenhar o teclado aqui, que é mais fácil de entender.
né? O teclado ele é dividido em oitavas. O teclado é bom de usar para entender, porque ele é muito prático nesse sentido de teoria musical. Então as notas, né, do pentagrama, elas são bem distribuídas no teclado, são as notas brancas, e as notas pretas, elas são os acidentes. Talvez você não se lembre, mas eu vou explicar agora usando esse tecladinho. Então eu tenho aqui a nota Dó, entre duas, vou botar antes de duas notas pretas eu tenho a nota Dó. A partir dela eu tenho a nota Ré aqui, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e o Dó de novo, certo? Entre o Dó e o Ré eu tenho o Dó sustenido. Como é que eu represento o Dó sustenido? Dó sustenido. Se eu for subindo. Se eu for descendo, eu tenho o Ré sustenido, que é a mesma coisa na prática. O sustenido é justamente esse símbolo, né? O jogo da velha, conheci o jogo da velha. E o bemol tem esse símbolo, parece um B com esse nariz empinado, né? Enfim, nós temos também o Fá sustenido, Sol sustenido, Lá sustenido, que pode ser representado também por Sol bemol, Lá bemol e Si bemol. Aqui tem também o Ré sustenido ou o Mi sustenido. Isso é uma oitava, né? Uma oitava que vai se repetindo conforme eu quero uma nota mais aguda ou uma nota mais grave. Uma oitava se divide em 7 notas principais mais 5 acidentes. A escala cromática ela possui 12 notas, porque justamente ela conta com os acidentes. Então, Dó, Dó sustenido, Ré sustenido, Mi. Quando vocês veem uma música fazendo é quando está usando escala cromática. Isso é interessante. Então, cada oitava, né, possui 7 notas e 5 acidentes. Uma oitava pode ser, você pode encontrar uma oitava mais aguda adiante. Eita, desculpe galera, deixa eu descer aqui para te mostrar que eu fiz, mas não mostrei. Então, repetindo, aqui é o Dó, certo? Aqui eu desenhei o teclado. Eu não acabei não mostrando para vocês porque eu não desci a barrinha. Mas tudo bem. É fácil de entender. Então começa pelo Dó, certo? Eu tenho sempre que encontrar aqui essas duas notas pretas. No teclado é assim. Antes das duas notas pretas, eu tenho o Dó, certo? Está aqui representado. Então tem Dó, Ré, Mi, Fá. As notas brancas, as teclas brancas são as notas principais. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. As notas pretas, as teclas pretas são os acidentes. Então, como aqui nesse caso, entre o Dó e o Ré, eu tenho o Dó sustenido ou o Ré bemol, certo? Adiante eu tenho o Fá sustenido, o Sol sustenido, o Lá sustenido e voltando, tenho o Sol bemol, Lá bemol e o Si bemol. Mesma coisa. Então aqui eu tenho a oitava, como eu estava explicando, mas não mostrei. Mas enfim, espero que vocês tenham compreendido. Tenho a oitava, né? Essa oitava eu posso encontrar uma oitava mais aguda adiante e uma oitava mais grave antes, né? Certo. Então é isso. Essa é a parte das notas, escalas. E como eu falei, eu estou fazendo uma aula de síntese, só para lembrar mesmo, eu não estou querendo detalhar nenhum aspecto. Até porque isso precisa de exercícios para entender, né? E tudo aqui é representação do que mais ou menos a gente já faz. Alguns têm mais dificuldade, outros não, mas mais ou menos isso. A partitura serve para representar aquilo que o músico já faz. Entre outras palavras, é isso. Então, outras notações que a gente pode encontrar são essas aqui. Uma notação e outra notação diferentes, né? Então, eu vou falar primeiro dessa. Essa tem relação direta com a duração da nota anterior. Então, quando eu coloco um ponto, eu acrescento metade do tempo da nota anterior. Simplesmente isso. Então, a nota com mais duração, porque eu acrescento metade do tempo anterior. Nesse caso aqui é diferente. Nesse caso aqui é diferente.
pois temos umas sustenidos logo após a clave, né? E isso é estranho. Mas na verdade é o seguinte, eu coloco os sustenidos aqui para não precisar colocar no resto do pentagrama, entendeu? Aqui, nesse caso, é uma escala de Mi. Então é só pensar na escala de Mi porque ela tem 4 sustenidos. Eu vou falar da escala mais adiante, né? E isso fica meio que sem ser entendido no momento, mas tudo bem. Eu vou explicar isso mais adiante. E, enfim, só para isso, para você não precisar colocar sustenidos adiante, né? Quando você precisar transformar a nota para ficar sem acidentes, no caso, eu venho aqui na nota que eu quero que essa nota aqui não tenha acidente, porque normalmente ela está tendo, naturalmente, por causa dessa minha notação, né? Então eu venho aqui e desenho um B quadro. Vou desenhar outra cor para ficar mais fácil de visualizar. O B quadro, deixa eu apagar aqui. O B quadro tem essa notação aqui, certo? Essa é a notação do P quadro. Vou pausar. Continuando com a nossa aula, desculpem o delay, né? Vou falar agora sobre cifras, certo? Primeira coisa, as notas que nós temos, vou botar para cor, são Dó, né? Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e aí que tá. Isso se estende de lá para cá. Então eu vou botar aqui assim. Então nós temos o Si aqui. Opa, Si. Cadê você? Si aqui. Um Lá mais grave. Um Sol. Tal. E mais adiante, que eu vou botar a mesma cor, porque eles prosseguem, né? Tem o Dó, o Ré, o Mi. Então, cada vez eu subo, quanto mais eu subo, mais agudo. Quanto mais eu desço, mais fica grave. Ok, beleza. E o que eu tiro com isso? Ok, beleza. E o que eu tiro com isso? É o seguinte, a harmonia, que é um dos elementos da música, ela muitas vezes é composta por acordes. Na verdade, o acorde dá suporte às notas da melodia que vão sendo tocadas. Por exemplo, tem um Lá. Se eu tenho um acorde de Lá, eu vou explicar o que é um Lá, um acorde de Lá. Então, na melodia, caso vocês pensem em, por exemplo, compor, né, vocês vão perceber, né, naturalmente vão cair notas como Dó sustenido ou Mi ou Lá mesmo, que fazem parte do acorde de Lá. Se alguma nota aparecer, é porque ela está no meio do contexto, mas as tônicas fazem parte do acorde de Lá. Quando não, a música se torna inaudível, audível, porém destoante do resto. Algumas vezes isso é interessante, por exemplo, quando se usa notas diminutas. Tem uma nota bem interessante que é a Blue Note, tocada no blues. Enfim, né? Existe um estilo de música que é considerada a vanguarda, né? E eu não sei se é isso não, mas eles não têm essa preocupação com um arranjo harmônico, né? E aí se torna uma música bastante, para quem começa a ouvir, né, confusa, porque justamente não respeita essa relação que é bastante familiar, né, entre
familiar no contexto de família, né, parentesco mesmo, entre acorde e nota da melodia. Então, voltando, o acorde ele é composto por várias notas que dão suporte à melodia. Então, por exemplo, se eu tenho um acorde maior, eu pego um Dó maior, por exemplo, eu pego essas notas aqui, Dó, Mi, Sol. Mas espera aí, do nada, não. Vou explicar agora o que acontece. Então, só para lembrar, eu vou colocar aqui que existe, né, o nosso Dó sustenido, né, o Ré sustenido, o Fá sustenido aqui, o Sol sustenido e o Lá sustenido. E eu tenho também, eu vou até colocar uma barreira aqui para vocês não confundirem muito, que é a sequência de graus. Então eu tenho grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, né? Grau 5, grau 6 e o grau 7. O que é isso? Na verdade é o seguinte, eu tenho aqui, imagine que eu tenho aqui uma fita, certo? É meio mal desenhada, mas é para vocês entenderem exatamente isso. E aqui eu tenho outra fita, né? Aqui ele se repete, como a gente falou, né? Porém, uma coisa que acontece no grau, na sequência de graus, é que eles não se repetem, eu me confundi, mas eles continuam. Então aqui eu vou ter 9, né? 10, 11 e por aí em diante. Ok? Certo? E o que eu faço com essas duas fitas? Eu posso mover uma sobre a outra, uma com relação à outra. E isso me dá exatamente a relação de graus que existem entre as notas. O que é isso, o grau? É um intervalo de altura de nota, se ela é grave ou aguda. Então, aí entra outro conceito chamado tom. Então, o tom, né, o intervalo de tom, é quando eu tenho uma nota principal, né, daquele teclado, lembra no teclado, uma nota principal até outra, né, e existe a diferença aqui, eu tenho uma nota no meio. Existe uma definição científica para isso, mas para termos práticos é exatamente isso. Um tom são dois semitons, né? Então, entre uma nota principal e outra, normalmente nós temos um tom. Porém, isso não acontece entre o Mi e o Fá e entre o Si e o Dó. Então, por exemplo, entre o Dó e o Ré eu tenho um tom, entre o Dó e o Mi eu tenho um tom, entre o Fá e o Sol eu tenho um tom, entre o Sol e o Lá também, e entre o Lá e o Si também. Então, vamos representar o tom como um U, assim, grandão. Pronto, esse é o nosso tom. O semitom, por sua vez, vou botar outra cor. Botar uma cor verde. O semitom, por sua vez, se representa por um semiquadrado, né? Um quadrado cortado no meio, um reto, digamos assim. E aí eu vou, na verdade, colocar de cabeça para baixo para poder representá-lo aqui. Então eu tenho um semitom aqui, outro aqui, certo? Um aqui. Entre o Mi e o Fá eu tenho outro semitom. Um semitom aqui, mais um aqui, mais outro, e por aí vai. Então, o semitom é a menor distância entre duas notas, incluindo os sustenidos. O tom é uma distância que inclui dois semitons. Só isso. Em uma forma de convencionar, né? Uma forma de convencionar mesmo, o grau, ele
respeita a primeira sequência de notas que foi estabelecida, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. E a primeira escala também, que foi a maior. A escala maior, ela respeita essa sequência de notas e sequência de tons e semitons. Então, eu já vou colocar aqui que é a escala. A escala maior, ela é exatamente uma sequência de tons e semitons. Então, nós temos os tons, a sequência tom, tom, semitom, tom, tom e tom e, por último, semitom. Essa é a escala maior. Então, o grau, a sequência de graus respeitou isso, né? E a escala também. A primeira escala maior, ela respeitou essa sequência. Mas e aí, o que é que acontece? Então, nós temos os graus, né? E a sequência de graus respeita isso. Então, todo o resto que a gente tiver, diferentes tipos de escala, tipos de acorde, tudo, vai ter uma mudança, vai gerar uma mudança nessa sequência de intervalos. Então, o que eu posso, por exemplo, a escala menor, ela é uma convenção também. Então, só para exemplificar o que está acontecendo aqui, então nós temos a escala menor. Vocês percebem que agora a gente está num nível de teoria musical abstrata, diferente daquela da partitura. Nós estamos aqui agora entendendo como a música tem seus elementos. Não é aqui um estudo sobre a própria partitura. Então, nós saímos da partitura, agora a gente está estudando música mesmo. Está entendendo cada parte dela. Então, só para entender, a escala menor, ela começa do Lá. Convencionou-se que começa do Lá. Então, o Dó maior e o Lá menor são iguais em sequência de notas. E o que acontece? Você tem do Lá até o Si, eu tenho um tom. Então, mesma cor, tom. Do Si até o Dó, eu tenho um semitom. Do Dó até o Ré, do Ré até o Mi, eu tenho tom e tom. Do Mi até o Fá, eu tenho um semitom. Deixa eu separar aqui para não confundir. Do Fá até o Sol, eu tenho um tom. E do Sol até o Lá, eu tenho outro tom. Pronto. Acabamos de identificar a escala menor. Certo? Quando dizem aí, a relativa de Dó é Lá. Na verdade, o que ele está dizendo? Que a relativa da escala de Dó maior é a escala de Lá menor. Então, se eu tenho um acorde de Dó maior, eu tenho a relativa dele é Lá menor. Porque eles estão na mesma sintonia, digamos assim. Então, o que é um acorde, na verdade? Um acorde é um conjunto de notas, que respeitam a escala. Mas outra coisa que eu não falei, por exemplo, aí a palavra tom é usada em outro contexto. Antes de falar de acorde, eu quero falar exatamente sobre isso. Se eu tiver uma escala de Ré, o tom da escala é Ré maior. Esse é outro contexto onde a palavra tom é usada. Se eu quiser uma escala Ré maior, o que eu faço? Simples. Eu uso essa maquininha aqui. Então, eu vou ter que andar o primeiro grau para frente. Uma casa. Então, ele vai ter que vir para aqui. E assim por diante. Como vocês podem ver, todas as casas foram estabelecidas. Mas e aí, o que muda? O que muda é exatamente isso aqui. Isso que vai mudar. Ficou muito feio. Isso que vai mudar a questão da escala. Por isso que existe um Fá sustenido, numa escala de Ré maior, por exemplo, num acorde de Ré maior existe Fá sustenido. Por que diabos apareceu esse Fá sustenido? Exatamente por isso. Porque entre o Mi e o Fá eu preciso de um tom. Então eu preciso virar lá para o Fá sustenido para ter um tom. Olha ele aqui, o tom.
né? Do Ré até o Mi eu tenho um tom. Está aqui, beleza, tranquilo. Agora, do Mi até o Fá eu tenho que ter um tom também. Então, Fá sustenido. Essa aqui é a regra para a escala maior. Eu quero ter um Ré maior, então eu vou ter que compensar direitinho, né? Do Fá sustenido até o Sol, do Fá, né, que agora é Fá sustenido, até o Sol eu preciso de um semitom. Então não preciso mudar o Sol. Ok, beleza. Por aí vai, né? Tom, 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 semitom. E aí a gente vai mudando as outras notas. Isso é bem matemático. Uma coisa que é interessante é decorar mesmo esses acordes, essas escalas, na verdade, porque isso vai ficando cada vez mais intuitivo, dedutivo e fácil de encontrar. A gente vai entendendo porque existe um Fá sustenido aqui, porque não existe e tal, e aí a gente vai decorando da melhor maneira possível. Então é isso. Quando eu falei que a escala menor começava do Lá, foi mais ou menos o que eu fiz com o Ré, só que eu botei o primeiro grau lá no Lá. Então imagine que o primeiro grau veio para aqui, certo? Porém, é uma escala menor. Então a escala menor é derivada da escala maior. Então eu não mudo por enquanto os graus, certo? Aí eu construo a escala menor a partir do Lá e depois eu posso visualizar em questão de graus. E aí o que acontece? Quando eu imprimo a escala menor sobre a linha de graus, olha só que interessante. Então, se eu imprimo do Lá, Si, Dó, como eu falei, né? Ele começa do Lá. Então, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Quando eu interpreto a partir da sequência de graus, tem o primeiro grau aqui, né? O segundo grau aqui, o terceiro aqui, quarto, quinto, sexto e o sétimo. Eu percebo que alguns graus desses eles mudam, né? Porque o original é o Dó, é a escala maior, como está aqui, né? Então, como eu mudei algumas coisas, certo? Então ele vai mudar. O que acontece? A escala menor, deixa eu descer aqui um pouquinho para vocês verem. A escala menor realmente vai mudar os graus. E aí eu tenho uma nomenclatura para os graus alterados. Por exemplo, do Lá para o Si eu tenho um semitom. Naturalmente eu teria um tom. Se é um semitom, então eu pego desse Dó, que deveria ser um Dó sustenido, né? Porque tom, né? Escala maior, e eu corto um semitom dele. Então, Dó sustenido volta para Dó. E aí esse grau ele recebe a nomenclatura que é um Mzinho. Pode abrir. Então esse grau recebe a nomenclatura Mzinho, para designar, né, a sua alteração, para representar a sua alteração. E esse Mzinho representa menor. Então, o terceiro grau, menor. Por quê? Porque ele perdeu um semitom. Aí é menor. Então, é uma representação para esse grau. Existem várias outras, certo? Vocês vão ver lá na parte de intervalos, né? E sequência de graus. Eu não sei se eles usam essa representação, sequência de graus, mas é isso, certo? E outra coisa que a gente pode pegar já, o embalo, né? É o nome das notas. Porque, na verdade, a gente usa outros nomes para, por exemplo, colocar o nome das cifras. Então, se eu tenho um acorde de Lá, o que é um acorde, como eu falei aqui em cima, é um conjunto de notas que está atrelado, que está relacionado intimamente com a escala. Então, um acorde de Dó, por exemplo, Dó maior, ele está realmente entrelaçado com a escala de Dó maior. E o Dó maior, o acorde de Dó maior, ele é uma tríade
que é isso? Tríade vem de 3, né? 3 coisas. No caso, 3 notas. Então ele pega 3 notas principais da escala. O que seriam essas notas principais da escala? É a dominante. Não lembro se é esse realmente o nome. Aqui é a nota que designa se é maior ou menor. E aqui é a outra principal. Essas são as 3 notas principais de todas as escalas. Primeira, terceira e quinta. A gente vê muito isso no baixo, certo? O baixo usa muito essas notas para tensionar o real valor daquele acorde, naquele momento, né? Então, eu estou usando um Dó. Estou no meio de um acorde Dó. Nada mais justo que o acorde, ou que o baixo tocar a nota Dó, certo? Mas no meio do caminho ele pode tocar uma nota Sol, né? E voltar para a nota Dó. E isso não vai fazer nenhuma... Claro, vai fazer uma diferença confortável. É melhor do que tocar do nada uma nota Lá, né? Essa nota Lá ele vai trazer uma intenção de Lá menor, por exemplo. E tem que tomar muito cuidado. Existem ritmos e grooves, né? Que é a forma de tocar o baixo, a forma de tocar o ritmo. Existem vários ritmos e grooves que utilizam de notas fora desse padrão, mas o padrão realmente que respeita a harmonia, né, do acorde, a harmonia original. E a essa terceira nota aqui, ela dá atenção, né, da escala naquele momento, se é maior ou menor, diminuta ou não, enfim. E é isso. Então o acorde ele possui 3 notas. E aí elas estão juntas, né? No caso, o Dó maior, ele tem o Dó, o Ré, o Mi, desculpe, e o Sol. Isso é uma tríade, né? O acorde Dó ele possui essas 3 notas ao mesmo tempo, tocadas ao mesmo tempo. Quando é um acorde tétrade, ele possui a sétima, certo? Normalmente é a sétima. Existem outros acordes, né, diferenciados, por exemplo, o Sus4, que pega a terceira e sobe para a quarta, para o quarto grau, como vocês podem ver aqui, o terceiro sobe para o quarto, Sus4. Um acorde de sexta, que usa da sexto grau, que por isso que o nome é sexto, né? Todo mundo pergunta, por que é sexto? Por causa dessa questão da sequência de graus. Um acorde de nona, que usa a nona, é isso mesmo, a nona aqui. Faltou a oitava. Esqueci da oitava, minha gente. O acorde de 11ª e por aí vai. E aí, para representar essas cifras, existe uma nomenclatura específica, que começa do Lá, por isso que eu queria aproveitar essa sequência, né? A sequência é exatamente essa, começa do Lá, então tem do A até o G. Tem o A, B, C, D, E, F e G. Por isso que a gente fala Dó. Qual é a nota Dó? Não sei. Por quê? Porque é difícil de explicar, mas é exatamente isso. Está agora explicado. E é isso, notação de acordes, né? Um acorde maior, vamos para cá, só para lembrar, o acorde maior ele não precisa de notação. É só ele mesmo, pronto. O acorde menor ele possui um Mzinho. Ou um símbolo de menos. Normalmente a gente usa o Mzinho, né? Um acorde de quarta, né, Sus4, por exemplo, ele possui essa nomenclatura. O acorde de sétima, que usa a sétima, esse possui essa. Um acorde de sexta, um acorde que possui 2 notas a mais, que sejam além da tétrade. Então ele precisa colocar a sétima primeiro e depois a que ele quiser. Normalmente, por exemplo, a gente pode encontrar um acorde de sétima com quinta menor, ou seja, o quinto grau diminuído um semitom. Existe também essa nomenclatura aqui, diminuto, que usa da escala de diminuta também. Então está tudo na nossa apostila. Certo? Pronto. Além disso, eu posso passar para vocês. Deixa eu dar uma olhada aqui.
sim, faltou falar sobre o campo harmônico. Então, o campo harmônico nada mais é do que identificar quais são os acordes que eu posso tocar quando eu tenho uma escala específica. Por exemplo, vamos colocar aqui a escala de Ré maior. Então, começa pelo Ré. Lembra que vai para o Mi, Fá sustenido, né? Depois tem o Sol, Lá. Opa. Aqui ainda fala sobre campo harmônico. Só para entender sucintamente para terminar a aula. Lá, Si, Dó sustenido e Ré. Ok? Esse Dó sustenido vem por causa da sequência de semitons e tons que eu mostrei mais acima. Aqui, ó. Semitom entre o Dó e o Ré. Então é Dó sustenido, certo? Eu posso ser representado assim. Ok. Então qual é o campo harmônico que eu possuo aqui? Vamos lá. Começando pelo Ré, certo? Vou botar outra cor. Começando pelo Ré, quais são as notas que eu posso encontrar aqui? Ré. Outra cor, minha gente. Ré. Então eu tenho o Ré. O Ré maior. O Ré com sétima maior. Por que sétima maior? Vou até colocar aqui Ré. Eu não tenho Ré menor. Eu tenho Ré com sétima maior. Se eu quiser colocar essa aqui. Por que, né, a sétima maior? Vamos lá. Voltando aqui. Uma ressalva que eu gostaria de fazer, né, é que essa sétima, esse grau sétimo aqui, ele naturalmente é menor. Por quê? Porque ele usa, na época, eles usaram o modo, se eu não me engano, é um modo grego, né, vocês vão ver mais adiante, é o último modo grego. Deixa eu fazer a minha colinha aqui, é o modo eólio, né? E se eu não me engano foi esse que foi usado, ou é o eólio ou o mixolídio, onde a sétima é menor. Então eles usaram, na época, enfim, isso é passível de estudo, é bom ser estudado, mas convencionou-se que o grau natural, né, esse grau sétimo, é o grau menor, ou seja, usando um dos modos gregos que foram concebidos, modos gregorianos, desculpe, foram concebidos na época, e que tinha esse grau menor, né? Então, por isso que, naturalmente, nós temos numa escala maior o tom, o grau Dó sustenido, né, que é o grau sétimo maior. Então, eu posso falar aqui que é o D7+, ou D7M maiúsculo. Além disso, eu tenho o quê? Um Ré com nona, por exemplo, eu posso pegar o Ré e pegar a nona lá na frente, que é o Mi aqui, ó. Que mais? Pronto, vamos para o Mi. Então, eu tenho Mi, Sol e Si. Se a gente for ver na escala de Mi, né, Mi, Fá sustenido, né, porque a gente precisa de um tom. Nós vamos ter também um tom, lembra? Tom, semitom. Então é Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá, normal, porque é um semitom, né? Si normal, desculpa o barulho, Si normal, aí depois vem outro tom, Dó sustenido, né? Ré sustenido também, porque eu tenho um semitom entre Ré sustenido e Mi. Então essa é a escala de Mi maior. Se eu tenho as notas Mi, Sol e Si, então, pera lá, olha só, essa nota aqui naturalmente deveria ser Sol sustenido. Então o que é que houve? Então ele não faz parte da escala de Mi maior. O Sol faz parte sim da escala de Mi menor. Olha só, eu vou ter Mi, entre Mi e o Fá um tom,
entre Mi e o Sol um semitom, então essa escala faz parte da escala menor. Então Sol sem o semitom, ou sem o sustenido, né? Mi Fá sustenido, Sol, Lá, Si, o Dó é normal, certo? E o Ré também. Entre o Si e o Dó é semitom, ok, tá tudo ok agora. Então o que eu faço para falar? Eu vou ter então uma escala, um acorde de Mi menor, que ele é o primeiro acorde que a gente pode encontrar nessa sequência aqui. Então é Mi menor. Então, deixa eu descer aqui. E é assim que se encontra o campo harmônico, certo, gente? Deixa eu desenhar aqui o nome. Né? Mzinho. E por aí vai, Mzinho, outro vou ter também Mzinho sétima, que é a sétima menor, que eu não preciso representar, lembra? Ele vai conter esse Ré aqui, certo? Ou Ré aqui, ó. Sétima menor. O Fá sustenido, a gente vai encontrar Fá sustenido menor, Fá sustenido menor com sétima também. O Sol, a gente vai encontrar o Sol, que Fá sustenido, né? Sol com sétima maior, Sol com nona, e por aí vai. Então, esse aqui é o campo harmônico de Ré maior. Simplesmente isso, certo, gente? Além disso, o que mais eu posso falar? Gostaria também de tirar as dúvidas de vocês, certo? Eu já falei de bastante coisa. Vou parar por aqui, certo? Em transformação na harmonia. Vou parar por aqui porque aí a gente vai precisar entender melhor como é que funcionam essas transformações. Os intervalos podem cair, podem subir, enfim. Assim eu retomo na próxima aula para falar sobre transformação na harmonia. E aí eu entro na parte 2, harmonização, certo? Como é uma aula de síntese, eu acabei pulando muitos assuntos. Então eu quero passar para vocês um curso de teoria que é muito bom, teoria musical, que é o do Cifra Clube, certo? Não é querendo fazer propaganda, não é querendo fazer propaganda, mas já fazendo. Eu assisti as primeiras aulas e achei bacana, achei bom. E vocês podem utilizar dessa ferramenta que eles passam de graça, oferecem de graça no YouTube. São aulas bem detalhadas. A primeira aula mesmo é sobre afinação e do violão, né? Então podem desfrutar disso tranquilamente. Muito obrigado, gente. Um abração para todos.